Boa tarde. O grupo irá falar sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do arroz. Os discentes são Daniel, Gustavo, Jéssica e William. Docente Genival de Souza, disciplina Fitotecnia 2. Vou começar falando sobre o controle de plantas daninhas. Os pontos que deveremos observar antes de realizar esse controle e o porquê realizar esse controle. A gente é dividido em interferência direta e indireta, desvantagens da cultura, período crítico e o grau de interferência. As interferências são divididas em competição diretamente da planta daninha com a cultura por água, luz, nutrientes e CO2. A capacidade de adaptação da planta daninha quando comparada com a cultura e a eficiência, os efeitos alelopáticos. A competição a planta daninha vem tendo tem uma vantagem, pois o desenvolvimento inicial dela é mais elevado do que o da cultura do arroz. Sendo assim, ela vem ocorrendo o crescimento da parte aérea e da parte da raiz, bem mais acelerado que o da cultura, fazendo com que a absorção de água e nutrientes pela raiz seja maior e a absorção de luz e CO2 pela parte aérea também seja maior, tendo em consideração que a capacidade de adaptação de uma planta daninha é bem maior do que de uma cultura comercial. E algumas plantas daninhas podem vir causar efeitos alelopáticos na cultura, fazendo com que ela diminua seu crescimento, tenha um crescimento mais tardio ou um menor porte, causando deformações em alguns galhos, alguns perfis, ou interferências indiretas das plantas daninhas na cultura. A planta daninha pode servir de hospedeiro para outras pragas, como insetos pragas, como patógenos, pois ela faz com que ocorra um ambiente mais agradável, mais suscetível à propagação e à estabilização desses insetos e desses patógenos. Vai ser um ambiente mais úmido e quente, fazendo com que se torne um ambiente adequado para insetos, pragas e patógenos. A redução na qualidade do grão do arroz, pois pode vir causar grãos vermelhos e pretos, fazendo com que venha até podendo ocorrer até a perca de algum lote por conta desses grãos. Redução do rendimento da colheita, no entanto, com essa competição com a quantidade de nutriente sendo dividido para plantas daninhas e para a cultura, a planta daninha tendo uma capacidade de absorção maior pode fazer com que a cultura não tenha o enchimento de grão adequado e não tenha a formação de quantidade de grão que deveria ter no final do seu ciclo. Além do aumento do custo de produção. Quando você leva em consideração o arroz inundado, você tem manutenções de canais, irrigação e drenagem. Você vai ter também o custo com defensivos e vai ter um custo operacional, fazendo com tudo mais elevado por conta da quantidade de planta daninha que podem vir a ocorrer na área. Uma das principais desvantagens da cultura é por ela ser uma planta C3, sua desvantagem fisiológica, pois ela é uma gramínea, no entanto, sua fisiologia é de planta C3, tendo uma desvantagem no arranque inicial, no desenvolvimento inicial, quando comparado com as plantas daninhas do tipo C4. Ela tem um desenvolvimento inicial lento, elevada sensibilidade à deficiência hídrica, fazendo com que ela seja uma planta extremamente sensível quando se plantada em sequeiro e se tem uma alta contaminação com plantas daninhas na área. Isso vai diminuir drasticamente o seu perfilhamento e sua produtividade final. Danos diretos da interferência. As plantas daninhas interferem também diretamente na produtividade, qualidade de grão. Você vai ter uma produtividade reduzida e uma qualidade menor dos grãos. A colheita vai ter uma velocidade de trabalho reduzida e uma quantidade por conta de um embuchamento e por conta de grãos se desfazerem mais facilmente. A eficiência da irrigação e drenagem, quando sequeiro ou drenagem quando
plantada e inundada, vai ter menor eficiência, pois você estará irrigando a área onde estará dividindo essa irrigação, que seria só para a cultura do arroz, com as plantas daninhas. E no caso de arroz inundado, na hora de drenar a água, demoraria um maior tempo para essa água estar saindo da área, estar sendo retirada da área por conta da quantidade de plantas daninhas contida na área. O acamamento que ocorre no arroz é o decorrente do sombreamento, decorrente do sombreamento feito pelas plantas daninhas, fazendo com que as plantas daninhas deixem um menor espaço de luz para o arroz, com isso ele vai perfilhar menos e estiolar mais. Este estiolamento faz com que ele tenha um grande porte na hora da sua formação de grão, enchimento de grão, essas plantas venham a tombar, prejudicando assim na hora da colheita, podendo ter uma grande perca de produtividade com isso. Gasto de energias para o seu controle. Conforme a área não vem sendo cuidada ou tem uma grande ocorrência de planta daninha, você vai ter um gasto operacional, um gasto de combustível, de mão de obra para estar monitorando e controlando essas pragas, essas plantas daninhas. A redução no valor e qualidade de grão. Quando a planta é afetada, ela passa isso diretamente para o grão. Você vai ter uma planta que sofreu déficit, você vai ver isso no grão. Vai ser um grão menor porte, vai ser um grão ardido, vai ser um grão com avermelhado ou preto, decorrente do dano sofrido através da planta daninha. O período crítico de competição. O período crítico de competição da planta da arroz é na fase inicial do seu desenvolvimento. Como ele se desenvolve, tem uma fase inicial bem lenta de desenvolvimento, o principal período crítico dele é de 15 a 45 dias após a emergência, onde ele vai estar concorrendo tanto com gramíneas quanto com plantas daninhas de folha larga. Pois o seu desenvolvimento é lento, isso vai ocorrer, pode vir a ocorrer um sombreamento, pode vir a ocorrer uma competição, como já foi citado anteriormente. Quando realizar o controle de plantas daninhas? O controle de planta daninha tem um grau de interferência. O grau de interferência, primeiro você tem que analisar a cultura que irá trabalhar, o manejo que pretende adotar, se vai ser arroz inundado ou de terras altas, que é o arroz sequeiro, o ambiente onde você trabalha, qual é o tipo de solo, qual é o clima, as plantas daninhas decorrentes daquela área e o período de convivência da sua cultura com as plantas daninhas. A época que essas plantas daninhas serão inseridas na área, estarão emergindo na área, e o quanto tempo ela dura na área, e quanto tempo sua cultura vai ficar nessa área também. Com isso, você tem que fazer a escolha da sua cultura. Normalmente você vai analisar cultivar, a densidade da cultura e o espaçamento que será utilizado com ela. Preferencialmente, evitar cultivares de arroz de porte baixo e com pouco perfil, pois quando você tem um porte baixo e pouco perfil, ela vai demorar mais para fechar a entrelinha, fazendo com que proporcione o surgimento de plantas daninhas mais facilmente. Quando o seu cultivar é um porte mais elevado e com um bom perfilhamento, o fechamento de entrelinhas é bem mais acelerado, fazendo com que ocorra um sombreamento, dificultando o desenvolvimento de plantas daninhas. E as plantas daninhas, você vai analisar as espécies que ocorrem na área, se são mais gramíneas, se são mais folhas largas. O melhor método de controlar ela, você vai ver depois de acordo com a densidade e a distribuição na área. Se ela ocorre apenas numa reboleira, é mais fácil você aplicar na área inteira ou você ir lá e fazer uma retirada manual. Ou a densidade dela é pouca, em vez de você fazer uma aplicação, você pode ir lá e fazer o controle manual, não precisa utilizar o controle químico. Ou se é uma grande densidade, a distribuição grande, você realizar o controle químico. E de acordo com cada tipo de produção, inundado ou terras altas, você vai fazer um tipo de controle. Bom, quais são as principais daninhas do arroz irrigado? São arroz daninho, que no caso o arroz vermelho e o arroz preto,
que é da mesma espécie do arroz cultivado, Ozoris sativa. Então, esse arroz, ele é muito difícil de ser controlado porque ele tem as mesmas características genéticas, morfológicas, biológicas, os mesmos hábitos do arroz cultivado, então é muito difícil ser o controle. Ele, mesmo tendo essas características similares, são algumas diferenças. Ele tem um ciclo um pouco menor, relativamente menor, comparado com algumas cultivares. O porte dele é um porte maior, o ciclo menor, porte maior. Ele tende também a acamar e ele pode debulhar mais fácil do que arroz. Então, ele debulha mais fácil e isso pode possibilitar aumentar o meu banco de sementes no local. Esse arroz vermelho, essa daninha, ele vai reduzir a minha produtividade e a qualidade do meu grão. Então, eu vou ter perdas qualitativas e quantitativas. E vai, além disso, na hora do processo industrial, eu posso ter um gasto maior. E além disso, vai depreciar o meu produto. Segundo a legislação, o arroz vermelho é permitido apenas 2 sementes a cada 50 gramas de amostra. E o arroz preto, ele não é permitido, ele é proibido. Aqui é um exemplo de arroz vermelho, arroz preto e ali quando tem a contaminação. Já as principais daninhas do arroz de terras altas ou arroz de sequeiro é o capim-carrapicho, a trapoeraba, a corda de viola, tiririca, capim-arroz, capim-colchão e a braquiária. Elas são de difícil controle nesse tipo de cultivo do arroz, então tem que estar muito atento ao controle dessas plantas daninhas, que pode acarretar a redução da produtividade e da qualidade do meu produto. Outras plantas daninhas tem alguns outros exemplos, que são tanto de terras, cultivo de irrigado e cultivo de sequeiro. Alguns estão presentes apenas no cultivo de sequeiro e outro apenas no cultivo irrigado, mas a maioria é nos dois cultivos que elas têm grande importância, como, por exemplo, o carrapicho rasteiro, carrapicho de carneiro, o mentrasto, o caruru, o capim-carrapicho, como eu já disse, que é muito de difícil controle no sistema. Nos dois sistemas, a grama de seda, capim-colchão e pé de galinha são muito difíceis, de difícil controle. E como que eu vou fazer um método de controle dessas daninhas? O método de controle ele pode ser feito direto ou indireto. Então, o caso do direto vai ser atividades relacionadas à eliminação direta da planta daninha. Então, eu vou agir diretamente nela, que é o caso do controle cultural, controle mecânico, biológico e controle químico. Então, no caso do método de controle indireto, eu vou agir direcionado ao sistema de solo e cultura e vou trabalhar com a relação de sementes ativas e sementes nativas, sementes que já estão prontas para disseminar, para germinar e no caso não também. E de que forma que eu faço isso? Eu vou aumentar a emergência das plantas daninhas e depois eu vou controlar elas. Fazendo isso, uma forma de fazer isso é aplicando o dessecante antecipadamente. Então, eu posso fazer o revolvimento da área, expor mais esse banco de sementes para ela germinar e eu controlar de forma dessecando. Só que essa estratégia, ela deve ser associada ao melhor método e o local, o momento mais oportuno, que tem que ser feito antes do período crítico de competição, para não prejudicar a minha cultura. Então, como que eu posso fazer também o controle preventivo? Controle preventivo nada mais é do que a prevenção da introdução, do estabelecimento e a disseminação de uma daninha numa área que eu não tenha essa disseminação nela, né? Então, eu vou evitar esse surgimento.
De que forma que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando sementes certificadas, que são sementes que têm uma baixa quantidade de outros tipos de plantas que eu não consigo controlar, de daninhas. Então, ela tem um limite segundo a classificação dela. Então, já vai controlar, vai facilitar o meu controle preventivo, né? A limpeza dos equipamentos, eu limpar o equipamento antes de entrar numa área. E também entre os talhões, se eu entro num talhão que está contaminado, eu limpo ele antes de passar para um outro que não esteja contaminado. Então, é muito importante fazer a limpeza dos equipamentos. Tem que ter muito cuidado na utilização de fertilizantes orgânicos, porque alguns deles, como esterco ou a cama de alguma galinha, alguma coisa assim, pode estar contaminado e eu introduzir em uma área que eu não tenha esse problema com daninha, e às vezes o fertilizante orgânico ele pode estar contaminado, então tem que ter um cuidado grande. Cuidado também com o manejo da água para aumentar essa competição da planta, realizar o arranquio ou o hogging, e também fazer o controle na entre-safra, que é muito importante. Vou citar mais posteriormente alguns métodos. O controle cultural, como ele é feito? O que ele é, né? O controle cultural é uma ação agrícola que vai proporcionar maior competitividade do arroz e vai melhorar também, aumentar a produtividade. Então, vou ter uma competitividade maior. Eu vou utilizar uma cultivar adaptada para a região, então, conforme o clima e o solo da minha região, essa cultivar vai ter uma maior produção, né? O espaçamento entre linhas e a densidade de semeadura é muito importante para o controle da daninha, porque eu vou ter um fechamento de entrelinha maior e também vai diminuir a incidência de luz, e algumas daninhas podem não emergirem, então diminui a incidência dela. E a adubação adequada, logicamente. A rotação de culturas é muito importante, como por exemplo do feijão, milho, sorgo, utilizar essa rotação de cultura, porque isso vai me proporcionar o maior controle das daninhas. Às vezes em uma área eu não posso fazer um manejo com aquela cultura, mas em outra cultura eu posso realizar aquele manejo, então eu vou tendo um controle maior das daninhas com a utilização da rotação de cultura. E além de tudo, o sistema de semeadura e manejo da água também. O sistema de semeadura indicado no caso da incidência de plantas daninhas ser muito grande é o sistema direto, de plantio direto, porque a palhada ela já vai proporcionar, vai ser uma barreira física para a emergência dessa daninha, e também ela dificulta a emergência dessa daninha, então vai facilitar, vai proporcionar uma maior produtividade para a minha cultura e o controle melhor. O controle mecânico é uma ação físico-mecânica, como a capina manual e o cultivo mecânico com trator. No caso, a capina manual, ela é feita manualmente, ela é indicada em pequenas áreas devido ao seu elevado custo e à escassez de mão de obra. Uma área muito grande teria que ter uma mão de obra muito grande, então isso não vai ser viável. Mas o ponto positivo dela é que eu consigo limpar toda a área, tanto na entrelinha quanto entre plantas. E já no cultivo mecânico, são cultivadores tracionados por animal ou por trator. Aqui eu tenho alguns exemplos de enxadas usadas no cultivo com tração animal, que é o picão, a asa de andorinha, a meia asa de andorinha e o bico de pato. São usados principalmente na tração animal. E aqui um exemplo também que pode ser utilizado é o cultivo mecânico tratorizado. Utilizando o trator, eu posso fazer um revolvimento da área. Geralmente é adequado você mexer no solo de 3 a 5 centímetros
para não ter um problema na estrutura do meu solo. Então, esse cultivo mecânico ele é bem interessante, porém tem alguns pontos fracos, como as plantas daninhas no estágio inicial de crescimento é o que tem maior possibilidade de controle no estágio inicial, porque no estágio maior da planta, quando a planta estiver maior, ela vai ter um sistema radicular maior, então vai mexer mais na estrutura do solo e pode danificar o sistema radicular do arroz, assim como cuidar na hora de revolver o solo para não ter esse problema com o sistema radicular do arroz. Ele não vai controlar a planta daninha na linha do arroz, como é o caso do manual, que eu tenho a possibilidade de controlar entre linhas, então eu teria que fazer um outro uso de um outro tipo de controle, né, para entre o arroz, né, na linha do arroz, e ele não é eficiente em dias chuvosos, no solo muito úmido, assim como o manual também não é muito eficiente. Seria adequado utilizar um solo um pouco menos úmido, um pouco mais seco. Eu posso também realizar o controle biológico. O controle biológico ele pode ser feito com marrecos de Pequim no período de entre safra do arroz. Esses marrecos, há muito tempo atrás, ele sempre foi utilizado assim no cultivo do arroz no Japão. Então, ele também é utilizado no sul, muito utilizado no sul. Esses marrecos, o uso desse marreco na entre safra vai aumentar a fertilidade e a produtividade, né? Aumenta a fertilidade no meu solo. Eu vou ter eu gastar menos tempo para o preparo do meu solo, eu vou ter um rendimento maior, que eu vou gasta menos, um gasto menor com a adubação e com o preparo do solo, aumenta a produtividade e aí a utilização de herbicidas é menor, porque esses marrecos eles consomem as espécies que estão lá no solo, principalmente o arroz vermelho, que é uma daninha de difícil controle. E além dos marrecos, pode ser utilizado a risipicicultura, que são peixes no período de safra ou de entre safra. Então, esses peixes, essas aves, eles vão se alimentar do arroz vermelho e de algumas outras espécies no solo, que vai ter um controle muito eficaz das daninhas na área. E além de ser uma fonte de renda complementar para o produtor, na entre safra ou na safra, ele vai ter uma produção, uma renda extra e um gasto mínimo na hora de implantar o solo e na hora de controlar as plantas daninhas no cultivo do arroz. Então, para me utilizar na minha área, eu vou fazer todo o estudo da área e ver qual o custo-benefício é melhor para aquela área. Aqui é um exemplo do controle biológico com os marrecos, que são em lagos, e bem interessante. Olá pessoal, dando continuidade aí à apresentação da Jéssica em relação ao controle biológico, vou estar falando um pouco mais sobre a risipicicultura, que é o quê? A criação de peixes em consórcio com o cultivo de arroz. Sendo que os peixes acabam alimentando-se, né, de plantas invasoras e também de alguns insetos. Sendo que algumas plantas invasoras, como por exemplo o arroz vermelho, que não pode ter aí na área, né, o capim-arroz, as ciperáceas, mas também como mais conhecida tiririca aí, e a grama boiadeira. Bom, dentro da risipicicultura, os principais peixes utilizados são as carpas. Dentro dessa variedade, as carpas húngaras são as mais utilizadas, cerca de 70% aí no cultivo do arroz. Ele é considerado um peixe de fundo, ele acaba engolindo e regurgitando o lodo do açude, e esse hábito faz
com que acaba limpando o ambiente do açude. Ele consome grãos e sementes das plantas daninhas e também alguns insetos que venham atacar aí o arroz. A carpa-capim é outro peixe aí, cerca de 20% utilizado, considerado peixe herbívoro e acaba assim alimentando-se das plantas daninhas. As suas fezes acabam contribuindo para a adubação do solo. A carpa prateada participa cerca de 5% e ela atua na filtragem, onde ela consome alguns organismos microscópicos e também bactérias. Juntamente com ela atuando na filtragem, a carpa da cabeça grande, cerca de 5% também, totalizando 100%. Essa acaba consumindo e filtrando os organismos grandes, como por exemplo as algas. Bom, vantagens da risipicicultura: aumento da produtividade, pois além do cultivo do arroz, a colheita do arroz, você vai estar cultivando os peixes, né? Uma redução de custos, principalmente pela redução de uso de máquinas, né? E redução de aplicação de agroquímicos. E também, com os peixes ali, a redução das plantas daninhas, sendo esse o principal motivo. E as desvantagens é o tempo de cultivo diferente. O arroz aí tem cerca de 4 meses e a carpa tem que ficar cerca de 1 ano na área e mais 1 ano para a purificação. Onde é necessário um açude extra para essa purificação, né, que no caso pode ocorrer de ter mudança do sabor do peixe, com o famoso gosto de barro aí. Então tem que ter um açude extra para realizar essa purificação com outras comidas como mandioca e também batata, e assim purificando o sabor do lodo. Bom, aqui é o calendário de risipicicultura, onde o período de agosto e setembro fica organizado aí para a elaboração e implantação do projeto, né, do arroz juntamente com o peixe. Outubro, preparo do solo para o plantio do arroz. Novembro, o plantio de arroz. E a partir de dezembro aí já vai estar tendo o desenvolvimento da cultura. Então pode ser acrescentado os alevinos, né, os peixes pequenos, as carpas. Então de janeiro, fevereiro até março aí o desenvolvimento das culturas do arroz. Em março, a colheita do arroz, onde é feita a retirada dos peixes, porém logo após a colheita realocados ali. E de abril a setembro os peixes ficam na receba do arroz, né? Sendo então que em outubro é feita a despesca e realocados em outro açude durante mais 1 ano para a retirada de sabor de lodo. Em novembro então inicia-se de novo o ciclo, né, que é o plantio do arroz, e então o desenvolvimento da cultura e colocar novamente os peixes, os alevinos para desenvolvimento. Aqui é um vídeo mostrando uma alternativa ao uso de carpas, né, na cultura do arroz. É um vídeo pequeno, vou estar mostrando aqui. E aqui no Dia de Campo, um dos destaques é uma pesquisa que é uma parceria entre a Ipagre e a Cravil. É a criação de peixe dentro dos arrozais. O projeto ainda é novo e está em fase experimental, coordenado pela estação da Ipagre de Itajaí. O consórcio da criação de peixes e produção de arroz, conhecida como risipicicultura, é estudada desde os anos 80, mas encontrou muitos empecilhos ao longo dos anos. A aposta agora está na escolha do peixe, o lambari. A grande vantagem do lambari é que o ciclo do lambari é cerca de 3 a 4 meses, então ele tem um ciclo parecido com o arroz. Então você pode fazer uma produção consorciada tanto na povoar junto com o arroz, quando ele começa a subir o nível da lâmina, tem uma lâmina de pelo menos uns 20 centímetros já, quando começa a subir a lâmina de água do arroz irrigado, e despescar próximo à colheita do arroz.
né? Não tem aquele manejo todo que tinha quando com um cultivo consorciado de tilápias e carpas, né? Que teria que tirar o peixe, depois voltar para o arroz alto. Consegue ter um ciclo, um tempo de cultivo parecido. Por causa do uso de agrotóxicos, esta criação só pode ser feita em lavouras de arroz orgânico. Também tem a opção da entre-safra. O ideal é, sempre no cultivo de risipicicultura, é reforçar a taipa, né? Então, pro lambari, a gente acredita que uma taipa aí de pelo menos de 30 centímetros, no mínimo de 30, 50 centímetros seria o ideal, principalmente no inverno, né? Mas é um peixe que passa bem o inverno. É um peixe que aguenta melhor o inverno que a tilápia, por exemplo. A alimentação ainda é um dos pontos de pesquisa. O que se sabe até agora é que o peixe ajuda a controlar insetos e até parasitas, o que auxilia na produção orgânica. O que está se fazendo mais com o lambari é o cultivo em viveiro escavado, normal, que daí se alimenta com ração e alguns farelos de arroz e soja principalmente, junto com um pouco de ração comercial. E já com o arroz, ele vai aproveitar esse alimento que vai ter na arrozeira, mas o ideal é suplementar, né? A alimentação não vai ser toda com a ração, mas o ideal é suplementar um pouco de ração também. O lambari é vendido, em média, por R$ 6,00 o quilo e, segundo o pesquisador, tem bastante aceitação no mercado. A grande demanda de lambari que tem surgido na região mais específica de Santa Catarina, mais especificamente no litoral, é para o processamento. Porque isso surgiu com algumas empresas que conseguiram desenvolver alguns equipamentos para automatizar esse beneficiamento, limpar o lambari, e estão vendendo para bares e restaurantes do litoral, então tem surgido essa demanda para o processamento. Então aí mostrando que o lambari também pode ser utilizado e acaba tendo um menor trabalho, né, vamos dizer assim, que ele tem quase o mesmo ciclo que a cultura do arroz, e não precisa também de um açude extra para acabar sendo purificado. Bom, passando para o controle químico agora, os herbicidas eles são classificados, né, divididos de acordo com a época de aplicação, como por exemplo a pré-semeadura, pré-plantio incorporado, a pré-emergência, pós-emergência e também no caso do arroz, pós-emergência depois da inundação, conhecido também como apelidado como benzedura. Bom, os fatores que influenciam a eficiência dos herbicidas, isso já num contexto geral, né? O solo, ou seja, o teor de argila e a porcentagem de matéria orgânica, principalmente em pré-emergente, como na foto aqui podemos dizer que um pré-emergente não teria tanto a sua eficácia, né? Pois não estaria entrando em contato com o solo. Outro também é a umidade do solo, tanto para o PPI, que é o pré-plantio incorporado, e também pré-emergente. E aí já para em relação à aplicação dos herbicidas, a umidade relativa do ar deve estar aí acima dos 55% e a temperatura do ar abaixo dos 30 graus, sendo que os ventos podem estar de 3 a 8 km no máximo aí para que não haja deriva. Então, partindo para o controle químico no arroz irrigado, em relação à semeadura em solo seco, né, onde é realizado a pré-semeadura, o controle químico. Então é feito aí o preparo mecânico no inverno, preparo mínimo do solo ali em agosto, setembro, desde 30 a 40 dias o solo em descanso, onde possivelmente haverá ervas daninhas que vão se desenvolver ali, a aplicação do dessecante, acaba então plantando o arroz em plantio direto, sendo o arroz cultivado em solos secos, é feita a aplicação de herbicida em pós-emergente, né, onde está as ervas daninhas, e um arroz irrigado, onde vai ter a água e também algumas ervas, é feito então a aplicação da benzedura, vamos dizer assim. Aqui mostrando o sistema de arroz pré-germinado, né, em arroz irrigado, onde é feito o transplantio das mudas já do arroz pré-germinado, e sendo feita a utilização, né, da aplicação de herbicida em pré-semeadura em água, benzedura, como o cara está fazendo aqui, ó, que é a aplicação do herbicida na lâmina da água.
Os principais herbicidas utilizados é o Ronstar, com ingrediente ativo oxadiazon, e o Goal, com ingrediente ativo oxiflorfen, sendo que esses são considerados altamente danosos ao meio ambiente, porém, mesmo assim, são amplamente usados aí, principalmente na produção de sementes de arroz. Bom, e aqui é o arroz irrigado, né, mostrando a figura, que é a pré-semeadura em água, seria a benzedura, onde é feito o preparo do solo, e no solo seco é feita a aplicação de herbicidas, né, de pré-emergente, realizada então a semeadura de plantas pré-germinadas. No solo saturado, então, é realizado a benzedura sobre o arroz ali, e elevação do nível da água aí para o restante do cultivo. Há também o controle químico do arroz em terras altas, né, que é a aplicação de herbicidas de pré-emergência em relação às plantas daninhas. Porém, uma condição fundamental para os pré-emergentes é que haja a presença de umidade no solo para que então possa ficar mais tempo ali no solo reagindo. E como na foto aqui, o que não pode estar acontecendo, né, no caso de plantio direto, realizar a aplicação de herbicida de pré-emergente, na verdade pode até realizar, porém a chance de ter uma baixa eficiência é muito grande, pois a formação do filme contínuo acaba sendo dificultado nessas condições, então pode acabar não tendo um modo correto aí de proteção contra as plantas daninhas. Oi pessoal, eu me chamo Gustavo, vou estar dando sequência à apresentação aqui sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do arroz, né? Falando sobre o controle químico, uma coisa que meu colega Daniel já falou, mas eu vou estar salientando e aprofundando um pouco mais sobre como é feito o controle químico dentro dessa cultura. Enfim, temos o cultivo de arroz com dois métodos, né? No caso temos o cultivo de arroz irrigado e o cultivo de arroz no sequeiro, que no caso seria o arroz cultivado em terras altas. No caso do arroz em sequeiro, é o caso que mais se assemelha às grandes culturas, né? Que é feito um controle de daninha pré-emergência, né? Feito o preparo do solo ali, feita a aplicação pré-emergência tanto da cultura quanto das plantas daninhas, né? E depois feito um pós. No caso do cultivo de arroz irrigado, é mais comumente utilizado a aplicação de herbicidas pós-emergente, né? Tanto das plantas daninhas quanto da cultura em si. Então, aplica-se o herbicida quando as plantas daninhas apresentam de 2 a 3 folhas, né? Ou seja, é considerado um pós-emergência precoce, né? Aqui temos um esquema que ilustra bem uma estratégia de manejo, né? No caso de arroz cultivado em áreas irrigadas, onde primeiro se é feito o preparo do solo, posteriormente é feita a semeadura do arroz com sementes pré-germinadas, né? A semente ela é jogada sobre a lâmina d'água, né? Com o passar dos dias a lâmina d'água baixa, né? Diminui a quantidade de irrigação, a semente ela consegue se fixar ao solo e os dias vão passando, eles vão elevando o nível da água, né? Nessas áreas. Lá pelo 15º dia, né? Após a semeadura, é cessada, no caso a irrigação, e é feita a aplicação de herbicida, né? No caso, a aplicação de herbicida é feita na área seca, né? Ou seja, não é feito sobre a lâmina d'água, é feito sobre o solo, né? O solo seco, e mais ou menos ali 5 dias, 6 dias depois, é liberada a irrigação de novo e o arroz torna-se a ficar inundado, né? Lembrando que os herbicidas utilizados de modo a não prejudicar o meio ambiente, né? E mais especificamente no caso quando a aplicação do herbicida é feita sobre a lâmina d'água, né? Aqui temos um vídeo apresentando como é que é feito a aplicação do herbicida, no caso utilizando um autopropelido, né, um trator. Então, dando play para vocês aqui ver.
Bom, esse é um vídeo bastante comum, a gente já está acostumado a ver ali a aplicação, mas essa é uma aplicação feita no cultivo de arroz. Neste caso, ele já está com o solo seco, né? Já houve inundação, as plantas daninhas elas já estão parcialmente desenvolvidas e a aplicação é feita no sequeiro, né? Posteriormente eu vou estar falando sobre a aplicação feita sobre a lâmina d'água, né? Que é o próximo caso. Bom, quando a aplicação é feita sobre a lâmina d'água, o processo é parecido. A única diferença é que, em vez da aplicação ser no solo seco, a aplicação é feita direta na água, no caso. Então, como no caso anterior é feito preparo do solo, a semeadura com sementes pré-germinadas, né? O solo saturado ali faz com que a planta consiga, né, se fixar bem ao solo, e com o passar dos dias, quando ocorre a elevação da lâmina d'água, é feita a aplicação de herbicida, mais ou menos ali na mesma fase, né, de 10 a 15 dias, né, às vezes chegando até 20 dias, é feita a aplicação de herbicida pós-emergente, só que é feito sobre a lâmina d'água. Esse é um exemplo de controle químico que é feito, no caso, quando é feita a aplicação em sequeiro, né, em pré-emergente. Eles utilizam esse roster, que é um herbicida comumente utilizado na cultura do arroz, que é feito em pré, ou seja, antes da germinação e da imersão das plântulas, tanto da daninha quanto do arroz. E aqui a aplicação de pré-emergente, só que em cultivos onde ocorre um plantio direto, né? Ou seja, a aplicação é feita sobre a palhada. Bom, aqui temos algumas moléculas que são as mais utilizadas no controle de plantas daninhas, no caso de arroz cultivado em terras altas, né? Moléculas que são utilizadas em pós, temos o 2,4-D, o 2,4-D mais picloram, o bentazon, o metsulfuron metil, o propanil. Esses são os que são os mais utilizados em pós. Temos os que apresentam fitotoxicidade, que são herbicidas que causam reações nas plantas daninhas que causam, né, que impedem o desenvolvimento das mesmas. No caso temos aqui o clomazone, o pedimentalin e o trifluralin. Os outros que são utilizados na cultura do arroz é o cialofop butil, o fenoxaprop P-etil, o glifosato, o iodosulfuron metil, o oxadiazon, o paraquat, o penoxsulfan, o profoxidin, o propanil mais o tilbencard e o triclopir, sendo que são 18 moléculas registradas, né, para fazer a aplicação na cultura do arroz em sequeiro. E lembrando que o pedimentalin e o trifluralin, eles apresentam baixa solubilidade em água e a absorção dos colóides do solo, ou seja, por isso que eles são utilizados em cultivo de arroz em terras altas, né? No caso em sequeiro, onde essas moléculas elas não conseguem se conectar direito com a molécula da água, né? E tem uma baixa absorção também nos colóides do solo. Aqui temos uma tecnologia da BASF que é empregada nas sementes de arroz, né? Então a gente sabe que para que chegue um produto de qualidade, um arroz de qualidade à mesa do consumidor, a decisão é tomada desde o início, né? Onde a escolha da semente prioriza como é que vai ser a qualidade do produto final, né? Ou seja, é indicado que os produtores eles utilizem sementes certificadas, né, com o maior nível de pureza possível, impedindo com que plantas daninhas se desenvolvam, né? Na hora da colheita eles colhem, mas muitas vezes se o produtor ele utiliza sementes piratas, né, no caso sementes salvas, muitas das vezes o controle de daninhas naquela área não foi feito efetivamente e ele acaba colhendo junto ao grão de arroz grãos de plantas daninhas que acabam se disseminando sobre as áreas e fazendo com que a infestação de plantas daninhas só aumente, né? Por isso que é indicado que na hora de escolher as sementes, né, para o cultivo da sua lavoura, no caso de arroz,
é indicado que se utilize sementes certificadas com o maior nível de pureza possível. Então, a partir daí, já começa-se a ser feito um manejo de plantas daninhas eficiente na sua área. Esta é uma molécula, né, que a BASF desenvolveu, a Clearfield, que ela apresenta na semente do arroz o herbicida Only e o Kifix, né, que representam essas moléculas aí, o Imazapic e o Imazethapir, que garante um controle maior, né, uma resistência na aplicação desses herbicidas, onde que é possível manter uma maior limpeza, né, da sua área de arroz, e faz com que você consiga utilizar outras moléculas e outros mecanismos de ações diferentes para poder impedir o desenvolvimento dessas plantas daninhas na sua lavoura. Bom, aqui temos as moléculas que podem ser utilizadas no arroz inundado, né, lembrando que são moléculas que, querendo ou não, causam um pequeno dano ao meio ambiente, né, por ser aplicado diretamente na água, mas que a partir da aplicação dessas moléculas, né, no arroz inundado, no caso que é direto na água, é indicado que fique, né, durante pelo menos 15 dias essa área sem a renovação da água, né, ou seja, fique ali impedindo a transferência de água. Então, as moléculas que podem ser utilizadas é o 2,4-D, o azim-sulfuron, o bentazon, o bispiribac sódio, o carfentrazone etil, o carfentrazone etil mais clomazone, o clomazone, o etoxisulfuron, o glifosato, o oxadiazon, o oxiflurfen, o profoxidin, o propanil mais tiobencard, o pirazolfuron etil, o quinclorac e o tiobencard. Ao total são 17 moléculas, sendo que 7 moléculas são registradas para o arroz em cultivos de terras altas, né, ou seja, em sequeiros. Bom, aqui é um exemplo de controle de plantas daninhas na cultura do arroz, no caso para folhas estreitas, onde é feita uma aplicação pré, né, no início da semeadura, né, antes do desenvolvimento das plantas daninhas e da cultura, né, faz uma aplicação pré e pós. Posteriormente, ali por volta dos 10 dias, é feito o primeiro pós, e depois, lá pelos 32º até o 40º dia, é feito a aplicação de pós, né, antes ali da diferenciação floral. Esse é uma estratégia de controle de plantas daninhas, no caso de plantas daninhas de folhas largas, onde é aplicado o pós-emergente, né, utiliza-se o 2,4-D nas fases ali de perfilhamento até no máximo a diferenciação floral, e também utiliza-se o produto Ali, né, até o 30º dia ali, do 15º ao 30º dia, produto Ali da FMC, que é um herbicida sistêmico. Bom, aqui temos 7 passos para vencer o arroz daninho, né, que é um arroz que uma das principais daninhas que incidem sobre a cultura do arroz e que causam enormes prejuízos, né, pelo fato dele cruzar, né, com arroz de interesse e acabar gerando ali plantas mais resistentes aos herbicidas. Então é indicado que o produtor ele utilize sementes certificadas, né, ou seja, sementes isentas de grãos de arroz daninhos invasores, né, para obter um melhor stand com sanidade e vigor e também obter um bom poder germinativo. É indicado também que utilize adequadamente os produtos registrados e recomendados para o sistema de produção, né, produto registrado e recomendado para a cultura, utilizar a dose correta do herbicida e do adjuvante recomendado, seguir as recomendações técnicas para a máxima eficiência de controle de plantas daninhas da área, e também ter uma atenção um pouquinho mais focada ali sobre a tecnologia de aplicação, né? Quesito aí bastante importante para efetivar a qualidade do seu cultivo. É necessário também irrigar nos estádios recomendados, né, para impedir o desenvolvimento de plantas daninhas, né, no caso ajudar no controle, que no caso é quando as plantas de arroz estiverem de 3 a 4 folhas, né, a altura da lâmina d'água baixa, compatível com o estágio da cultura,
E também, após a segunda aplicação de herbicida, estabelecer a lâmina d'água permanente em até 3 dias. Ou seja, vai ter que determinar o nível da água que você vai deixar ali sobre a sua cultura. Controlar os escapes de arroz daninhos invasores, ou seja, pode ser feito através de catação manual ou utilização de barra química, né? E também a destruição de resteva logo após a colheita, né? Não cultivar a soca do arroz com variedades Clearfields, né? Tentar eliminar ao máximo as soqueiras ali após a colheita do arroz. Quinto, rotacionar o sistema de produção Clearfield, né? No caso, necessita-se fazer um planejamento do uso da tecnologia na propriedade, onde que é possível rotacionar o sistema de Clearfield com o sistema convencional, né? Então não é indicado utilizar 100% da área o sistema Clearfield nessa tecnologia. No arroz convencional, rotacionar os mecanismos de ação de herbicida, evitando utilizar o mecanismo de ação de tecnologia Clearfield, né? Não plantar 100% da área com a tecnologia Clearfield, foi o que eu já falei. Utilizar o sistema por até 2 safras consecutivas na mesma área, né, após rotacionar com outras culturas, fazer a integração lavoura-pecuária, semear soja, cultivares de arroz não Clearfields. Outro passo que vai ajudar bastante o controle de plantas daninhas na sua área é a limpeza de máquinas, canais, drenos e estradas, né, evitar ao máximo a disseminação dessas sementes daninhas. No caso, é o controle mecânico ou químico de plantas de arroz daninhos e invasoras voluntárias nos canais, estradas e drenos, limpar as colhedeiras quando da colheita em área com infestação de arroz daninho, limpar as máquinas, canais, drenos e estradas. E é sempre necessário, né, consultar uma assistência técnica. Às vezes você não tem o conhecimento suficiente aí para cultivar a cultura, né? Então você acaba ali necessitando do auxílio de um assistente que tenha um pouco mais de experiência, que tenha um conhecimento técnico e que com certeza vai agregar no cultivo da sua cultura. Bom, o controle como é que é feito o controle de infestações mistas na área? Então é feito com controle de pós-emergência, pulverizações separadas, ou seja, nunca fazer aplicações sequenciais, né, de herbicida nessas áreas, onde que é indicado que tenha no mínimo um intervalo de 7 dias, e geralmente a primeira infestação é a mais intensa, né, tanto de mono quanto de cotiledones. Então, você fazer um controle eficiente ali, no caso, né, bem no início do desenvolvimento da cultura, é muito mais fácil você controlar até o final, né, até o momento da colheita. Bom, de modo geral, não existe uma receita, né, um pacote pronto ali que eu vou te dizer, que fala assim, faz isso que vai dar certo, né? Tudo vai depender do ano, né? Cada safra é uma estratégia, é um controle diferente, né, que vai variar em função do clima, do nível de infestação da sua área, a quantidade de cobertura vegetal que tem ali, a variedade, né, a cultivar utilizada, o mercado, né, se vale a pena investir, se não vale. Então são N fatores que vai determinar ali qual que é a estratégia de manejo que você vai utilizar. Mas lembrando que sempre é tudo focado no menor custo e uma maior qualidade, né, para poder entregar para o consumidor final um produto de qualidade e de valor agregado. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Valeu!